Essa manhã eu queria compartilhar algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração com a amada igreja. Deus já tinha falado comigo. Essa semana aconteceu um imprevisto com o irmão que ia trazer a palavra, então ele pediu para que eu pudesse trazer. E o Espírito Santo ministrou no meu coração mais forte para falar com a amada igreja. Amém? Eu te peço, abra sua Bíblia agora no livro de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Amém, todos acharam. Vamos ler? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Amém? Só até aí. Aqui na minha Bíblia, em negrito, o título diz A Ressurreição de Cristo. E nós vemos aqui lendo que que 3 mulheres, no caso, foram ao encontro do Senhor ao 3º dia após a sua morte. Elas foram lá embalsamar o corpo, foram velar, foram cuidar do corpo, foram perfumar o lugar. E quando elas chegaram naquele local, nós vemos aqui que elas se depararam com uma situação estranha. Uma pedra tinha sido removida. E a pedra era bem grande, né? Porque a pedra que fechava o sepulcro naquele tempo era aquelas rochas bem grandes assim, e o morto ficava lá dentro. Só que quando elas se encontraram, elas ficaram assustadas e se depararam com aquela pedra removida e ficaram: uau! O que aconteceu? Porque elas não encontraram nada lá dentro. Por que elas não encontraram nada? Mas elas tinham que encontrar alguma coisa. Porque alguém tinha morrido. Só que elas não, eu acredito que não propositalmente, elas não se lembraram, como o anjo fala na palavra que Jesus disse na Galiléia: cabe a mim morrer, ser entregue à mão dos pecadores, morrer, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Então, essas mulheres, elas olharam e ficaram completamente assustadas, atemorizadas, e os 2 varões que estavam ali, os anjos, eles falaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou? E eu queria dizer para os irmãos nessa manhã, para a amada igreja, o quanto é importante nós permanecermos crendo na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós nos deparamos com essa situação, nós vemos que elas esqueceram de uma promessa que o Senhor tinha falado. Não só ela, mas como os outros discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos. Jesus falava: aí, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou subir ao madeiro, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer por amor a vocês, mas eu vou ressuscitar. Aleluia. E com muitas tribulações, muitos problemas, porque naquele tempo o pessoal perseguia mesmo os discípulos de Jesus e o próprio Jesus. E não propositalmente, eu acredito que eles meio que esqueceram daquilo que Jesus Cristo tinha falado. Mas naquele dia marcou a vida dessas 3 mulheres, porque elas, quando ouviram aquela notícia, o anjo falou: vai, fala aos apóstolos, fala aos discípulos, que aquele que morreu, ele já ressuscitou, ele vive e reina para todo sempre. Amém? Mas se voltarmos a uns 3 dias atrás, nós vamos nos deparar com a situação em que Jesus Cristo havia morrido. E nós encontramos Jesus Cristo na cruz, preso no madeiro. E quando ele, na sua morte, no seu último suspiro, ele ora para o céu e fala: Pai, está consumado, entrega em tuas mãos o meu espírito. E ali ele vem a morrer. E naquele tempo, aquele pessoal que havia crucificado Jesus, eu acredito que eles ficaram completamente satisfeitos, porque o plano, o propósito deles era levar Jesus Cristo crucificar, porque para eles Jesus Cristo não era nada, para eles Jesus Cristo não era ninguém. Ele só era um homem maltrapilho, um homem simples que falava que era filho de Deus, quando na verdade eles esperavam verdadeiramente o Filho de Deus, o Rei, que vinha num cavalo branco, que vinha com tamanha glória, com uma legião de anjos,
e acabar com aquele governo que estavam oprimindo eles, ia mudar tudo de uma hora para outra, de um dia para o outro. Mas eles acabaram crucificando, e quando eles viram a morte de Jesus Cristo, eles ficaram certamente satisfeitos. Mas um ser que não ficou muito satisfeito foi Satanás, porque ele sabia que naquele momento algo aconteceria, algo marcante na história da raça humana iria acontecer. E quando Jesus Cristo, eu conjecturando comigo mesmo, eu penso que automaticamente quando Jesus veio a falecer, o seu corpo, o seu espírito sai do seu corpo, entra nas regiões celestiais e vai ao encontro de um ser muito poderoso chamado morte. Mas quando a morte olha para Jesus Cristo, vê tamanho esplendor, tamanha glória, vê tamanho poder, ela se curva diante dele. E essa atitude de se curvar quer dizer o que, meus amados? Essa atitude de se curvar quer dizer que ela pensou a si mesma: nem eu posso conter esse homem, nem eu posso conter tamanha glória. Esse é o Filho de Deus. Amém? Oh, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus Cristo. E com essa atitude de se curvar diante de Jesus, ela declara que Ele que tem o domínio sobre ela, e não ela o domínio sobre Ele, e Ele vence a morte. Mas a partir desse momento que Jesus Cristo morre, e Satanás ele é mais uma vez derrotado, com o passar dos anos ele tenta sempre colocar no coração das pessoas, desmentindo essa situação que aconteceu. Ele sempre tenta enganar, sempre tenta falar: como é que pode isso? Um homem chegar, um homem crescer, um homem viver, um homem morrer e depois ressurgir novamente. Ele sempre tem tentado implantar isso no coração de muitas pessoas, porque a ideia dele é levar todo mundo com ele para a perdição. Ele já está perdido, mas a ideia dele é essa de levar todo mundo para a perdição. Então Satanás, ele tenta implementar isso no coração das pessoas, desmentindo essa situação. E hoje em dia, com tantas pesquisas, eu estava pesquisando até ontem, e eu vi lá no Google, eu só não me lembro a numeração, mas são muitas religiões que existem no nosso mundo. Muitas religiões, muitas. São muitas pessoas que adoram outras pessoas, muitas pessoas que adoram vários outros deuses, entre aspas, Deus com D minúsculo. E Satanás, ele é que é a maior influência disso está acontecendo. E as pessoas, elas esquecem, ele tenta cegá-las, na verdade, fazendo com que elas não venham crer que Jesus Cristo ressuscitou. E se nós perguntarmos para essas pessoas de outras religiões, de outros povos, perguntar: ei, vocês já ouviram falar de Jesus Cristo? Eles vão responder: sim, Jesus Cristo foi um homem que marcou a história da raça humana, mas não no ponto de vista nosso e no ponto de vista que a Bíblia nos traz. Eles vão dizer que Jesus Cristo foi um homem muito importante, sim, foi um homem que amou o próximo, foi um homem que fez muitas coisas boas para os mais necessitados, foi um homem que causou uma certa revolução no seu tempo, um homem que ajudou muitas pessoas, um homem que ensinou como o ser humano deve viver bem. Mas só até aí. Então essas pessoas, elas desmerecem completamente quem é Jesus Cristo. Por quê? Elas seguem a outras culturas, outros deuses, outros povos. Então elas classificam Jesus Cristo numa linha como se fosse um homem simples, um homem que só veio, que fez o que fez, mas que morreu e acabou. Mas na verdade nós sabemos que não é isso. E se nós perguntarmos para essas pessoas: ei, mas Jesus Cristo fica assim? Eles ficam assim. Vou dar um exemplo para os irmãos para entenderem melhor. Os muçulmanos, eles acreditam que eles conhecem Jesus Cristo, sabem quem foi Jesus Cristo, mas para eles, o profeta Maomé é maior do que Jesus Cristo. Se nós perguntarmos para uma pessoa que é budista, Buda será maior do que Jesus Cristo. Se nós perguntarmos para uma pessoa kardecista, espírita, Allan Kardec é maior do que Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, homem simples, homem que, beleza, fez coisas boas para a raça humana. Então isso acaba desmerecendo o sacrifício de Jesus, acaba desmerecendo quem Jesus Cristo é. Mas na verdade nós sabemos que Ele é o nosso Senhor e que Ele é o único Deus. Mas, irmãos, eu queria falar para vocês que se vocês chegassem para essas pessoas, ou se vocês mesmos pesquisassem e vocês falassem: poxa, Maomé teve uma vida, ele cresceu, viveu e morreu. Buda a mesma coisa, Allan Kardec a mesma coisa, vamos dizer Moisés também a mesma coisa. E se nós olharmos, formos assim, nós vamos encontrar que essas pessoas foram enterradas em certos locais, e nós vamos conseguir, nesses locais considerados, nós vamos ir lá visitar esses locais e vamos encontrar: não, aqui está escrito que Buda morreu e foi enterrado aqui, e aqui tem os restos mortais de Buda.
E aqui está escrito que foi Maomé que morreu, e aqui está os restos mortais de Maomé, aqui de Allan Kardec, aqui de Moisés, aqui de fulano, aqui de ciclano. Nós vamos encontrar porque são homens, são simplesmente homens. Mas Betão, se eu chegar para você e falar assim, vai lá em Jerusalém, Betão, vai lá em Jerusalém, vai onde é considerado o sepulcro, onde Jesus foi enterrado. Eu te pergunto, o que tu vai achar? Você não vai achar nada, porque não há nada para ser encontrado. Não há nenhum resto mortal. Jesus Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós precisamos permanecer crendo que ele ressuscitou. E como herança, ele se assentou à destra do Pai e ganhou domínio sobre os céus e a terra e debaixo da terra. E nós precisamos permanecer crendo nisso, crendo que ele ressuscitou, porque quando nós não cremos nisso, eu queria chegar no primeiro ponto, nós negamos completamente a sua natureza divina. Nós negamos completamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tiago, como assim que nós negamos que ele é o Filho de Deus? Por quê? Porque nós colocamos Jesus Cristo, se nós não acreditamos que ele ressuscitou, nós colocamos ele como um simples homem. Um homem que chegou, que fez o que fez, que mudou, que fez o movimento cristão, pregou, que ajudou muita gente, que curou, que salvou. Mas se ele morreu, qual seria o principal plano da salvação? Seria tudo em vão, na verdade. Se ele tivesse morrido ou não tivesse ressuscitado, tudo seria em vão. Sua morte teria sido em vão. Às vezes, se ele não tivesse ressuscitado, talvez não teria salvação para cada um de nós. Então nós negamos completamente a sua natureza divina. Negando assim que ele é natural, divino, nós colocamos e classificamos como um homem simples. Um profeta simples de Deus que veio e tal. Não desmerecendo os profetas de Deus, mas Jesus Cristo, ele foi anunciado como aquele que viria e que faria uma grande diferença na história da humanidade. E o profeta Isaías, ele diz de Jesus Cristo, vou ler aqui o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Jesus Cristo, ele é o que é. Quando nós abrimos a carta no livro de João, no primeiro capítulo, o apóstolo João diz, ei, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E se nós olharmos bem esse versículo, a palavra verbo está com V maiúsculo, ou seja, verbo no original grego significa a palavra. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus para a raça humana, ele é a mensagem linda de Deus, a mensagem de amor de Jesus, de Deus para o seu povo, para aqueles que creem nele. E nós precisamos crer, permanecer crendo. E outra coisa, se nós deixarmos de acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, nós negamos completamente o plano da salvação. Por que nós negamos o plano da salvação? O apóstolo Paulo, nas cartas de Coríntios e nas cartas de Gálatas, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, o tudo se fez novo. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se nós não permanecer crendo que Jesus Cristo ressuscitou, o plano de salvação ele será completamente jogado fora. Porque a cruz de Jesus, a sua morte no madeiro, tudo que aconteceu, o Evangelho, a sua vida, os seus milagres, tudo se resume na sua morte e na sua ressurreição. Então nós precisamos permanecer crendo que ele é o nosso Senhor, que ele morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós negamos completamente o plano de salvação. Nós não podemos negar. Betão, vou te fazer outra pergunta. Eu gosto de fazer pergunta para você. O apóstolo Paulo, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado? Como é que nós iríamos ser nova criatura? Não haveria resgate, não haveria salvação para a humanidade, não haveria o ser humano não seria resgatado, o ser humano ainda estaria em perdição, ainda estaria em condenação eterna. Mas Jesus Cristo, ele vem, morre por nós, e naquele momento ele nos resgata para ter uma morada eterna. O véu do tempo se rasgou, a luz dele brilhou em nós, e hoje nós fomos adotados e recebemos um espírito de adoção, ao qual nós somos considerados filhos de Deus. Por isso que permanecer crendo na ressurreição de Cristo é muito importante, porque nós servimos a um Deus que é grandioso, um Deus que é maravilhoso, um Deus que está acima de todas as coisas. E o Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos os evangelhos, nós nos encantamos cada vez mais com Ele, porque Ele faz tanta coisa linda, Ele faz tanta coisa boa por nós.
que as pessoas às vezes negam que Ele ressuscitou. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é o autor e salvador. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus Cristo, Ele é o único, a Bíblia diz que Ele é o único e suficiente salvador. Ou seja, quando o homem pecou no Éden, Deus ele tinha sim um plano para resgatar o homem, mas eu acredito que Deus ele olhou para a terra, ele olhou para os céus e não viu ninguém que seria capaz de cumprir ou fazer essa missão. Mas quando Deus ele olha para a sua direita, Ele vê o seu filho, Ele se alegra, porque Ele sabe que só Ele poderia cumprir essa missão. E por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Só Jesus, só basta, não precisa de outro. Não há outro caminho. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra solução, não existe outra saída. O Betão uma vez compartilhou no Facebook, Jesus Cristo é o caminho, o resto é beco. O resto é beco sem saída. Só Ele é o único caminho. O resto é beco sem saída. Então não há outra. Não tem como cortar um caminho por aqui, para sair aqui na frente e chegar ao céu. Não tem como furar aquilo. Tem que ir pelo caminho de retidão. Esse caminho se resume na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos crer, irmãos. Crer que Ele ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo. Ele é o nosso Rei. Amém? Eu gosto muito quando o nosso irmão Alves, ele está pregando, e sempre ele pega a Bíblia, né? E ele fala assim, irmãos, levanta a sua Bíblia. Eu gosto muito quando ele fala, quando ele faz isso. Eu falo, irmãos, levanta a sua Bíblia e creia. Eu vou imitá-lo essa manhã. Então pega a sua Bíblia, seu celular, seu tablet, e segura assim, e fala. E ele diz assim, irmãos, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Então a Bíblia diz que nós somos coroa da criação de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos joia rara, preciosidade, que nós somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que você é a noiva de Cristo. Ela não diz que você é a viúva. Ela diz que você é a noiva. Então, se você é a noiva, pode ficar em paz, porque o teu noivo, ele está vindo para te resgatar e te levará para uma morada eterna, para morar com Ele e sermos felizes para sempre. Uma eternidade, após a eternidade, mais eternidade e mais, e mais, e mais, e mais. Oh, aleluia, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Nós precisamos crer, permanecer crendo que Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E com a sua ressurreição, Ele nos trouxe, Ele nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, e nos deu o privilégio de morarmos com Ele eternamente. Amém? Isso é tudo que o Espírito Santo queria falar com a amada igreja. Eu queria fazer uma oração. Amém? Eu peço que todos permaneçam, fiquem de pé, por gentileza. Santo Deus, aleluia, Pai. Coração. Glória a Deus. Pai, com Deus nessa manhã. O Espírito Santo de Deus, estamos, Deus, essa manhã, Pai, na Tua casa para te louvar, na Tua casa, Deus, para te adorar, Senhor. Ah, Deus, porque Tu és santo, Senhor, porque nós te amamos, e como nós cantamos aqui no iníciozinho, Deus, não há ninguém como Tu, Senhor. Não há outro Deus além de Ti, Deus, não há outro, Senhor. Só Tu pode, Deus, só Tu pode fazer, Deus, todas as coisas, Pai. Por isso que nós cremos, Pai, no Teu poder, e nós cremos, Deus, que o Senhor ressuscitou, que a sua morte, que o Senhor morreu por cada um de nós naquela cruz, mas que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, Pai. E por isso aqui nós estamos, Deus. Foi porque, Deus, o Teu amor, Deus, incondicional, Pai, nos alcançou. A Tua graça e a Tua misericórdia nos inundou, Deus. E por isso nós estamos aqui, Deus. E por isso, Deus, nós podemos, Deus, ter esperança, Pai. Ter esperança de que nós temos, Deus, uma morada eterna. De que nós não vamos morrer, Deus, e vamos ficar deixados, Deus, perdidos, Senhor, não, porque o Senhor nos resgatou com o Teu sangue, Deus. O Senhor nos resgatou, Deus, com a Tua vida, Pai. E por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos e te bendizemos, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus,
Nos ensina, Pai, a permanecermos, Deus, crendo, Pai, na Tua ressurreição. Nos Aleluia, ensina Deus. a testemunharmos como Seus apóstolos, Glória a sempre Deus. testemunhados, Deus, que o Senhor ressuscitou, Pai. Ó Deus, que possamos pregados a Tua morte e a Tua ressurreição, e que vidas, Pai, possam ser alcançadas, Deus, possam ser ministradas pelo Teu Espírito, Pai. E que o Senhor possa falar conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. E que possamos, Deus, estar firmes, Deus. Ó Deus, que a nossa fé, Deus, venha ser uma fé inabalada, Senhor, na Tua presença, Deus, que nosso coração venha estar marcado, Deus, com Teu amor, com Teu Espírito Santo, Pai. E que possamos, Deus, dizer, Pai, que rendido a Ti estamos, Pai. E que só Tu és o Deus de nossa vida, e que só Tu és o Deus de nossa alma, Pai. A nossa alma anseia por Ti, Deus. O nosso espírito, Deus, clama, Deus, pela Tua vinda, Pai. E nós sabemos, Deus, que Tu virá e que, Deus, Tu nos levará para Ti, Deus. E aqui, Deus, nós teremos um casamento perfeito contigo, porque nós somos a Tua noiva. Ó Deus, porque, Deus, nós chamamos, Senhor, e nós queremos chamar cada dia mais. Que o Espírito Santo possa, Deus, ministrar a Tua palavra e a Tua verdade em nós, Deus. Ó Deus, que possamos permanecer firmes, Deus, em nome de Jesus, crendo, Pai, na Tua graça, crendo na Tua morte, mas também na Tua ressurreição, Deus. E muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Deus, por esse amor incondicional. Nós queremos Te agradecer por esse domingo. Nós queremos Te agradecer por essa manhã, por tudo que foi falado, por tudo que foi orado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Deus, abençoe aquele elemento que está ali fora, Pai. Que possamos, Deus, estar em comunhão, Deus, uns com os outros, Deus, porque o Senhor se alegra, Deus, na nossa comunhão. Abençoe, Deus, esse domingo, Deus. Abençoe a Escola Bíblica Dominical, Pai. E em nome de Jesus, Pai, abençoe todos de mais tarde, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Bendito seja, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus. Amém.